Ó. Muito bem, então boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este Céu do Mês. Portanto, esta vai ser a segunda edição. Fizemos já a primeira o mês passado. E pronto, o registro será assim também muito informal como o outro. Gostaria de vos convidar também a fazer perguntas, participarem, darem o vosso feedback. A ideia é que possamos conversar e dialogar aqui sobre o céu do mês, portanto, o que é que se passa astrologicamente no céu. À semelhança daquilo que fizemos no outro passado, eu gostaria de começar também da mesma maneira, ou seja, passar-vos um pouco a bola, pedir-vos que escrevessem aí no chat algumas palavras sobre o que vocês estão a sentir agora desta entrada neste mês de junho, da semana em que estamos. Tivemos ontem um eclipse, já vamos falar disso. Então, se pudessem caracterizar um pouco, dar o vosso, enfim, numa, duas palavras, uma expressão, uma frase, o que é que estão a sentir aqui deste momento presente. Para depois então partilharmos aqui e ver se chegamos a algum tipo de consenso. Ok, já temos aqui algumas partilhas. Eu confesso que esta semana andei assim um bocado amedrontada, porque a Fátima dizia-me, ai, vem aí um eclipse, isto vai mudar tudo. E então eu estava, ai, será que vou fazer isso? Ai, será que vou fazer aquilo bem? Será que vou guardar? Eu estava assim um bocado preocupada, não é? Mas ao mesmo tempo na expectativa. Ok, muito bem. Eu que sou naturalmente impulsiva, salvaguardo essa posição. Como se tivesse ali a voz da Fátima, Patrícia, tem calma, tu tem cuidado. Foi bom. Se calhar poupou-me outros estragos, não é? Exagero, a Fátima não percebe nada disto, quer dizer... Não, mas foste ali uma voz de responsabilidade. Ok. O Jorge sabe que eu sou impulsiva, portanto ele percebe o facto de eu ter feito este travãozinho. Muito bem. Então, já temos aqui algumas partilhas. Obrigado, Patrícia, também pela partilha. Falaste aqui em expectativa, em algum travão que veio de fora, também em contactos, não é, com pessoas. Portanto, clarificação, concretização, expectativa, turbilhão, tensão, hiperatividade, aceitação, resignação, pedir paciência. Ok, estas foram aqui as palavras, as expressões que partilharam. Temos aqui realmente uma certa dispersão também, não é? De coisas. A tensão é sempre aquela coisa que está muito presente, não é? Mas parece haver aqui muito esta perspectiva da tal expectativa, de alguma confusão, não é? O turbilhão, uma hiperatividade, portanto, muitas coisas a acontecer talvez, não muita clareza, não é? A Alexandra fala em aceitação, resignação, desgaste. Ok. Muito bem. Vocês já estão a ver aqui o céu do momento. E eu gostaria de começar por vos mostrar aqui um outro slide, que eu acho que será um bom começo para falarmos aqui deste mês.
o que é que nós temos aqui? Temos a pesagem dos elementos para este mês, com as várias variações, não é? Porque os planetas vão mudando de signo ao longo do mês e, portanto, vão entrando em signos de elementos diferentes. Aqui temos a pesagem com o fogo, terra, ar, água. Começamos, reparem, sem fogo nenhum, e fogo é o elemento muito da afirmação, não é? Da expressão, que traz vida, traz iniciativa também, excitação, mais impulso, não é? De facto, quando não há fogo, há mais dificuldade. Há pouco a Patrícia falava na impulsividade. Normalmente não há tanta impulsividade, não há tanta ação, não há tanta expressão nessa perspectiva intensa. Não quer dizer que os outros signos, os outros elementos também não sejam intensos, não é? Mas a falta de fogo deixa-nos um pouco, às vezes, mais apáticos, não é? Então parece um mês também, aqui pelo menos no início, porque depois, hoje já, não é? Temos ali já uma fatiazinha de fogo, mas só vamos ter realmente fogo quando, assim mais fortemente, quando o Sol entrar em Leão, quando a Vênus entrar em Leão aqui no dia 27, é que temos aqui um pouco mais deste elemento. Portanto, as coisas poderão aquecer um pouco mais lá mais para o fim do mês. Mas aqui temos muito este panorama. E ar é o que vemos mais, não é? Portanto, muito ar. Não é por acaso estamos com os Gêmeos aqui fortemente, não é? O Sol a passar em Gêmeos. E também muita água, pelo menos nesta primeira fase tivemos muita água. E normalmente estes dois elementos que não são muito compatíveis entre si, a sua junção dá muito para relação, não é? Uma perspectiva muito relacional. Do ponto de vista emocional, a água, e do ponto de vista social, o ar. Mas também é uma dicotomia, não é? O coração e a razão, porque a água tem a ver com o sentimento, tem a ver com a ligação emocional, e o ar tem a ver com a razão, tem a ver com a comunicação verbal, com uma perspectiva mais social, não é? E, portanto, é natural que agora o foco até esteja mais nessa perspectiva, nas relações, nos intercâmbios relacionais, nas questões também emocionais, nossas e dos outros à nossa volta. Pouca terra também, não é? Desde logo, aliás, eu estava a dizer que não havia muito fogo, aqui há ausência mesmo no início, mas de facto, mais consistentemente, aquilo que nós não temos é terra aqui, não é? Temos ali aquela pequena fatia que se mantém constante ao longo do mês todo. E a terra é o elemento prático. Concretização, clareza, foco, pragmatismo, concretização, prática. Então, claramente, não estamos num mês assim que isso esteja muito facilitado. Depois temos o Saturno também retrógrado, que também é um planeta que tem muito a ver com estrutura e com concretização, e, portanto, isso também não ajuda, digamos assim, a que seja um mês muito propício para para realizar coisas, não é, concretas. Portanto, podemos estar aqui um pouco num certo limbo, não é? Que eu acho que, não sei, seria a palavra talvez que eu poderia acrescentar aqui ao que foi dito, ao que vocês disseram. A minha seria uma sensação de limbo, não é? Uma espécie de, há qualquer coisa para fazer, para resolver, mas parece que ainda não é agora, ainda não é o tempo. Ou as coisas, quando se põem em marcha, parece que não avançam. Então, se calhar é melhor não avançar. A tal resignação que alguém falava também, um pouco ficar na expectativa. Aqui em baixo temos os modos. Os modos têm a ver com o modo de expressão destas energias dos elementos.
E, enfim, aqui mais para o final do mês vemos que há aqui um maior equilíbrio, digamos assim, mas inicialmente, pelo menos até agora, temos muito energia mutável. E, portanto, o que é mutável, os signos mutáveis, que são Gêmeos, Sagitário, os Peixes e as Virgens, ou a Virgem, são signos de mutação, de adaptação. Portanto, tem esse lado positivo, mas depois também dispersam muito, não é? Então é uma energia muito dispersa, pode trazer confusão, pode trazer, de facto, mudança, não é? É uma altura em que estamos realmente, se calhar, a ter que encaixar novas coisas, novas perspectivas. É como o tal limbo pode servir para isso, não é? Estávamos a avançar numa determinada direção e se calhar agora com este impasse ou este compasso de espera, algumas coisas vão ser, já não vamos, quando voltarmos a engarnar outra vez para avançar, se calhar já vamos aqui com uma outra perspectiva diferente, não é? Com uma outra adaptação às coisas. Portanto, é aproveitar para isso, não é? Para mudar, refinar, não é? O mutável também tem muito a ver com isso, com a refinação, e Virgem então, claramente, não é? Que gosta de refinar até ao mais pequeno detalhe. Peixe refina emocionalmente, não é? Numa perspectiva de profundidade, enfim, por aí fora. Não sei se querem, eu estou a ver que há aqui algumas questões. Ok. Não sei se querem fazer alguma questão até agora, pergunta, dúvida ou comentário. Para espreitarmos então a seguir o eclipse. Sim, vamos olhar então aqui o eclipse. Ok. Então eu gostaria só de, muito rapidamente, eu sei que este diagrama pode ser assim um pouco complexo e não vou falar de tudo o que aqui está, é só para dar um resumo, até um panorama dos eclipses. Isto foi um slide até que eu fiz para uma live da OPA, que se calhar alguns de vocês participaram. Só para dizer que nós temos épocas de eclipses, não é? Normalmente são duas épocas de eclipses por ano, 6 em 6 meses, sensivelmente, temos uma época de eclipses. Normalmente são 2, às vezes podem ser 3, outras vezes pode ser só 1, em cada uma desses momentos. E o que nós temos aqui é, ao longo do tempo, os vários eclipses como foram acontecendo. Portanto, aqui o 10 de junho, o de ontem, foi aqui nos 19 graus de Gêmeos. Portanto, eles quando vão acontecendo em pares opostos de 2 signos. Até sensivelmente aqui 2020, até ao final de 2020, ao meio de 2020, eles aconteceram neste eixo de Capricórnio-Caranguejo. E de facto temos ali um símbolo, não é? Que é o cabeça do dragão, para quem sabe alguma coisa da astrologia, portanto que nos dá uma orientação. Não é? Então os eclipses têm muito a ver também, vão ativar esta polaridade de orientação evolutiva, digamos assim, num panorama muito vasto. Não é? O que é que coletivamente precisamos de integrar para uma evolução, uma evolução de consciência, para equilibrarmos algo que está demasiado polarizado para um dos lados. E pronto, sem querer entrar em muito pormenor, de facto aqui o nodo em Caranguejo a apontar claramente para dar uma primazia ao sentir, Caranguejo, e não tanto à estruturação. Ou a estruturação ter que ser uma estruturação que se ponha ao serviço também da proteção da vida. E realmente nós vimos um pouco isso a acontecer com a pandemia, não é?
As questões económicas, por muito difíceis, situações muito difíceis que passámos e que ainda estamos a passar, mas vemos a estrutura, a maior parte, pelo menos, das estruturas governamentais, das instituições, a darem esta primazia, às vezes mais, outras vezes menos, ou com mais dificuldade, ou queixando-se mais ou menos, mas de alguma forma aqui a proteção da vida de facto foi um valor muito claro, muito óbvio. Se calhar até não estávamos tanto à espera disso, não é? Que os governos tomassem essa atitude, ou as instituições, pronto, enfim. Agora estamos, e não só agora, porque já aqui em dezembro de 2020, se virem, junho de 2020, já aconteceu aqui eclipses também em Sagitário Gêmeos, portanto neste eixo, e aqui agora estamos a apontar exatamente para Gêmeos. E portanto aqui o equilíbrio vai neste sentido, não é? Vai no sentido da informação para equilibrar talvez um excesso de ideologia dogmática, não é? Uma crença. A crença é positiva, obviamente, não é? Crer em alguma coisa, ter uma ideologia, não estou a dizer que é uma coisa negativa, não é? Mas quando, de facto, há aqui um excesso que temos vindo, que o que acontece é isso, vem ao de cima os excessos, o desequilíbrio, neste caso aqui em Sagitário, para ser de facto temperado, equilibrado com a energia de Gêmeos. Ou seja, através da informação, através de nós desconstruirmos muitas das coisas que se calhar acreditávamos que eram verdade, não é? Através de nova informação, investigação, estudo, a curiosidade da descoberta, que é Gêmeos, e trazermos objetividade, desconstruímos aqui dogmas. E é interessante o quanto agora, já desde há muito tempo que se fala da desinformação, da dificuldade que é, do problema que foi até para a gestão da pandemia, a desinformação toda que surgiu, as coisas loucas que todos acabamos por descobrir aqui e ali, que pessoas acreditavam em coisas no século XXI, não é? Que às vezes são chocantes, como é que se pode acreditar ainda hoje em determinadas coisas, ou outras vezes até por uma desconfiança, uma dificuldade, não é? em lidar com a incerteza, de alguma maneira também procurar essas certezas absolutas, não é? Refugiarmos na ideologia, no dogma, e isso tem sido muito, portanto, desconstruído aqui com a energia dos Gêmeos. Portanto, é nesse sentido que este eclipse também vem reforçar uma vez mais isto, que já não é novo aqui no nosso panorama, mas este mês, ainda por cima, porque temos, enfim, mais energia ali em Gêmeos, já vamos ver uma grande concentração ali de planetas em Gêmeos, e depois o Mercúrio também retrógrado, então há aqui de facto uma ativação muito forte desta questão, que já não é nova, portanto pode não nos surpreender assim tanto, mas de facto está a ser ativada. Descobrimos também informação nova, a desconstruir algumas coisas. A Maribel pergunta como é que este eclipse, e imagino todos os eclipses, não é, se cruzam com o nosso mapa. Ok, muito bem. Então, eu não vou tomar muito mais tempo aqui neste slide, só para dizer que, e depois teremos a oportunidade de ver isso quando lá chegarmos, mas vamos aqui na próxima época de eclipses, que vão ser em dezembro, temos aqui 4 de dezembro de 2021 e 30 de novembro, onde é que está o outro? Já está aqui. Portanto, em novembro, 19 de novembro e depois 4 de dezembro, ainda temos um em 4 de dezembro aqui no eixo de Sagitário Gêmeos, mas depois vamos começar a transitar já, portanto, novembro já temos um eclipse lunar ali em Touro e, portanto, vamos começar a ter, a partir de 2022, sendo que já temos aqui um no final de 2021,
aqui neste eixo vamos ter um eixo diferente, mais no sentido de nos orientarmos para Touro. Eu diria que tem uma perspectiva de reconstrução, de contacto com a abundância e de sairmos aqui de um pouco deste clima também de sobrevivência, não é? Porque passámos uma espécie de guerra, não é? Com a pandemia, não é? Uma coisa muito escorpiónica, de sobrevivência, de dificuldade e, portanto, a precisarmos, se calhar, de curar isso, trazer isso através de uma pacificação, de uma perspectiva de abundância, de construção da abundância. Mas mais para a frente, com certeza, também será mais óbvio o que é que isto poderá significar. Então, para também olharmos para o mapa, vou trazer aqui então o mapa do eclipse. Só um bocadinho, que isto são muitas janelas abertas. Ok, agora sim, temos aqui o mapa do eclipse. E o que é que nós podemos ver aqui? Pronto, para quem percebe de astrologia, quem não percebe, eu vou explicar um bocadinho, não é? Temos ali os gêmeos, então temos aqui, de facto, reparem, Sol e Lua. Este eclipse é um eclipse solar e, portanto, tem a ver, acontece numa Lua nova, quando Sol e Lua estão conjuntos, estão juntinhos um ao outro. Portanto, é o início de um ciclo que acontece todos os meses, só que este é especial no sentido em que é um eclipse, acontece ali perto dos nodos, os tais nodos que vimos. E depois temos Mercúrio, o tal Mercúrio que agora está retrógrado, perdão, mesmo ali juntinho, reparem, ele está nos 20 graus, está mesmo juntinho ali àquele Sol e a Lua. Portanto, de alguma forma, Mercúrio, que é o regente precisamente de Gêmeos, estando em Gêmeos e depois ainda por cima retrógrado, isto tem mais impacto aqui a retrogradação de Mercúrio. Mercúrio retrógrado não é nenhuma fatalidade, nem nenhuma coisa devemos ter medo, até porque acontece muitas vezes, cerca de 3, às vezes 4 vezes por ano, então é uma coisa muito comum. Esta tem sido, sobretudo, um bocadinho desafiante, não é? Mais do que as outras, talvez, precisamente porque acontece aqui em Gêmeos, com este ênfase em Gêmeos, e depois uma outra coisa, que é este Neptuno que aqui está, a fazer quadratura também a todos aqueles. Então, Neptuno, se aqui os Gêmeos pede objetividade, não é? Clareza, uma informação mais objetiva, Neptuno é o contrário disso. Portanto, leva-nos para a fantasia, o sonho, um lado intuitivo que poderá ser positivo, interessante, de nós integrarmos com esta objetividade. Não é fácil, não é? Portanto, é como estar realmente a integrar coisas que não são nada compatíveis. Mas isto pode ser extremamente criativo. Não é? Tentarmos comunicar algo com clareza através de um poema, não é? Por exemplo, não é uma forma direta, não é uma forma clara. Claro que o poema depois pode ser mal interpretado, não é? Lá está, porque não é uma coisa muito objetiva, não é clara, é subjetivo, então é isto que estamos aqui um pouco a jogar. Esta necessidade de alguma clareza, mas ao mesmo tempo no meio do nevoeiro e não conseguimos realmente não só, eu não diria só comunicar, mas é ter clareza em relação às vezes até o que fazer, como fazer, para onde nos dirigirmos, como resolver, não é? Porque parece aquelas coisas, quanto mais se mexe, mais confusão fazemos. Então por isso é que se calhar alguns de vocês também falaram de ficar um pouco mais na reserva, não é? Mais numa espécie de aceitação, resignação, na expectativa de ver como é que as coisas se desenrolam, deixar fluir, que é uma coisa muito neptuniana. Mas com aqueles Gêmeos todo, como há tanta coisa a acontecer à volta, não é? Que é difícil depois deixarmos fluir, é como andar a fluir assim numa carreira de obstáculos, portanto temos que estar sempre de alguma maneira a ter que
colocar informação, buscar informação, portanto, não, estar quieto agora também não funciona, não é? Com Gêmeos não dá para estar quieto, Gêmeos não é propriamente um signo de quietude. Assim é. Nós posso... Sim. peço desculpa. Sim, sim. Posso Claro. só dar aqui uma contribuição, Uhum. pensando na quadratura de Mercúrio e Neptuno. Em prática de consulta, muitas vezes, quando nós deparamos com este tipo de aspectos no mapa natal, tentamos, não é, como tu sabes, dar algumas pistas à pessoa de como integrar, de como se libertar daquele impasse. E uma das sugestões que habitualmente surge em consulta é tentar aproximar os dois planetas e encontrar um eixo de integração, o que se faria pelos pontos médios. Portanto, aqui pode ser interessante nós desenvolvermos esta ideia de como é que o Neptuno em Peixe indo para Touro e o Mercúrio em Gêmeos indo para Touro, algures ali se encontrariam, e que nesse sentido o estar quieto pode ser útil se a pessoa tiver uma atitude que é de atenção àquilo que está imediatamente à sua volta. Portanto, temos Gêmeos Touro, o que é que está perto de mim, e temos o Neptuno com a aceitação, que é ok, é isto que eu tenho à minha volta, então é com isto que eu tenho de lidar, e aí o Mercúrio pode ajudar a fazer uma gestão. Então há este encontro para avançar na energia de Touro e um encontro em baixo na energia de Escorpião em relação àquilo que temos de soltar. Aí teríamos que soltar o mais possível as ansiedades, os grandes receios e o sentido de conflito e divisão que essa situação que está mesmo ao nosso lado nos está a causar. Ok, ótimo. Patrícia, obrigado pela... Por acaso, não tinha visto dessa perspectiva, se calhar é mesmo isso, não é? Portanto, estar quieto será o resultado... Poderá ser uma forma adequada para alguns de nós, desde que esse estar quieto não seja uma passividade e não seja um conformismo. É exatamente a pessoa aquietar-se psicologicamente, o que não é fácil, como dizias, devido à confusão que está instalada, que é exatamente esta quadratura. Não é fácil, mas havendo uma força de vontade e também um eclipse solar pede-nos, não é, uma grande abertura a algo consciente que se pode desenvolver. Então aqui esta compreensão de que o eixo Touro-Escorpião de certa forma nos pode ajudar, percebendo que há para soltar o Escorpião e para abraçar a aquietação de Touro, com uma dinâmica, porque tudo isto é muito mercuriano, não é? O chamamento para a frente é Gêmeos, portanto há que pensar nas coisas, há que falar das coisas, há que minimamente planear coisas, deliberar, trocar impressões, etc. Ok. Desculpa, não quero interromper também o teu raciocínio. Obrigada. Patrícia, já que me interrompeu, Jorge, posso só fazer? Claro, sim. Justamente como é que nós podemos ver no nosso mapa, porque este é justamente o meu eixo fundo-céu e o... No meio do céu? No meio do céu, que é justamente, mas está ao contrário, mas... E a explicação, por acaso, faz sentido para mim também, que é estar atento, estar quieto, mas estar atento que se faça luz, vá por assim dizer. Mas a pergunta que eu estava a fazer era como é que nós conseguíamos transpor para o nosso mapa e ver que oportunidades é que tem, porque isto são começos, não é? Apesar da quadratura. Isto é uma perspectiva global, não é? O que vocês podem fazer é olhando para, por exemplo, aqui, desde logo este ponto, que será o ponto-chave, que é os 19 graus ali de Gêmeos, que é onde acontece o eclipse. O que é que existe no vosso mapa nestes 19 graus de Gêmeos? Se não há lá nada, podem ver a casa. Claro que não vai ser assim uma coisa tão impactante se não tiverem ali nada. Mas podem, enfim, olhar para a casa e ver que se calhar é nessa área de vida que de alguma forma poderá haver aqui alguma oportunidade de reflexão ou de crescimento, não é? Se existe de facto ali alguma coisa, então isto toca muito diretamente, não é? Vai ativar o que quer que seja no vosso mapa que esteja ali. Se é Vênus, vai tocar muito na questão dos relacionamentos, da autoestima, da vivência do prazer, etc. Portanto, os temas relacionados com o
determinado planeta, ok? Era nesse sentido que a minha pergunta que eu escrevi aí no chat Sim, vinha, o que é que então essa fusão que se encontra ali, o Sol e a Lua, 47 graus, não é? 19, 19 graus e depois, por exemplo, no meu eu tenho o Sol e a Lua juntos, não é? Casa 12. E para mim, que não mas domina aí esta terminologia, ok. fico assim, o que é isto? É desgraça? Vou ficar muito Não, de maneira quietinha, como nenhuma. vocês sugerem, isto está a passar, Sim, isto não no é? fundo é o momento atual, ou seja, Sol e Lua juntam-se todos os meses, portanto, de 28 em Sim. 28 dias lá temos uma Lua nova, portanto, temos essa conjunção. Então, é um ciclo permanente que acontece no céu. No teu caso, Patrícia, tu nasceste nessa altura, numa altura em que se estava a Exatamente dar agora, vai fazer, uma que lua é cheia, quinta-feira uma que lua faço anos. nova. Pronto, mas isto é uma coisa muito comum, não é? Nascer na lua nova ou nascer na lua cheia. Portanto, não é significativo relativamente a isso, ok? Em Em termos casa à globais, partida, não é? de facto, esta conjugação é sempre esse início do ciclo. Sim, sim. Estamos a Ok. iniciar um novo ciclo. E aí eu aproveitaria a dica para falar precisamente da lua cheia. Porque eu acho que as luas novas, no fundo, têm muito a ver com a semente que começa. Aqui é que nós plantamos qualquer coisa, ou melhor, que começamos a criar alguma coisa que depois na lua cheia se concretiza mais claramente, ou se é mostrada mais claramente. Por isso é que as luas cheias normalmente são mais intensas, não é? Porque é quando temos uma clareza maior em relação às consequências, digamos assim. Mas, de facto, agora é que é o momento de começar e ter atenção ao que estamos a começar e como é que estamos a começar. Portanto, a lua cheia vai ser depois um momento em que colheremos alguma consciencialização e poderá ser um momento mais intenso. E eu diria que esta lua cheia até não me parece assim tão, enfim, tão intensa quanto isso, pelos vários aspectos, mas lá está, no meio de toda esta dimensão que estamos a viver agora, portanto, isto pode-se catapultar muito para ali também, não é? Mas a outra, por exemplo, a lua cheia passada, que foi o eclipse, claramente, até pelo menos eu estou a sentir isso, agora não estou a sentir tanta intensidade como aconteceu exatamente nesse eclipse lunar passado. Portanto, temos aqui dia 24, é quando se vai dar então essa oposição, e portanto que vamos ter aqui uma percepção maior daquilo que tem sido construído, ou que vamos construir agora nos próximos tempos. Uma revelação. Até porque uma lua nova, quando é eclipse, ainda é mais misteriosa, ainda é mais difícil de captar, porque é uma coisa que estamos a começar, mas que há ali algo de facto escondido, não é? A lua esconde o sol. Portanto, de alguma maneira, isso não aconteceu aqui, não vimos, não é? No nosso céu, houve um obscurecimento assim muito subtil, mas não perceptível, mas é isso que acontece simbolicamente. Há um obscurecimento do sol. Portanto, de alguma maneira, há aqui coisas inconscientes que estão neste ciclo a revelarem-se, vão continuar a revelar-se. E, portanto, esta lua cheia vai, de facto, mostrar também isso. Até estamos a ver algumas revelações, não é? Por exemplo, se vamos ver as notícias, por exemplo, agora há aquela questão aqui com a Câmara de Lisboa, que é uma coisa até interessante, não é? É apenas uma perspectiva que tem a ver com dados, não é? A facultação de dados gêmeos. E o quanto isso põe em perigo, não é? E o quanto, de alguma forma, um procedimento, se calhar, que aparentemente parece uma coisa muito natural e até sem muita consequência, de facto, de repente tem-se uma gravidade muito grande. Lá está, porque havia qualquer coisa que estava ali inconsciente, ou que não se estava a ver, ou que não se estava a dar valor, quando no fundo tem. E, portanto, pode ser até um exemplo do que agora vamos ter em cima da mesa.
Outras coisas que eu gostaria de falar, não sei se tem mais questões, só ver se há aqui alguma questão que eu não tenha respondido. Ok. Uma outra coisa muito importante que vai acontecer este mês e que não é novo, portanto já vem de algum tempo, é... deixa eu ver se ponho aqui o slide para... Ok. Pronto, estão muitas datas aqui, não é para falar de tudo isto, mas é o ciclo de Saturno-Urano, que, portanto, iniciou em Sagitário, aqui fizeram uma conjunção em 1988, e, portanto, cerca de 10 em 10 anos, eles têm ali um encontro, digamos assim, como também o Sol e a Lua fazem os quartos, a oposição, a conjunção, não é? Aqui são outros dois planetas que também têm este mesmo ciclo, todos os planetas fazem o mesmo ciclo. Então, nestes pontos de quadratura, de oposição e de conjunção, são pontos marcantes na relação destes dois fatores astrológicos, não é? Saturno e Urano. E, portanto, aqui em 2021 estamos a viver isso. Eu diria que este é, de facto, o trânsito mais marcante do ano. Se temos aqui uma marca, há pouco alguém perguntava, penso que foi a Maria José, exatamente, do 2021, a tónica do 2021, eu diria que é muito este também, Saturno-Urano. Porque não acontece, portanto, acontece 10 em 10 anos, não é uma coisa assim tão rara, mas de alguma forma é um ponto-chave. Aconteceu em fevereiro, acontece agora em junho, ainda vai acontecer outra vez em dezembro. Temos aqui, portanto, um gráfico, podemos ver isso, não é? Esses encontros. Ainda vai depois lá para 2022, ainda roça ali, ainda passam os dois um pouco a raspar um no outro, claro que não no sentido literal, não é? Mas aproximam-se ali novamente da quadratura. Muito resumidamente, o que nós temos aqui é o diálogo, nem sempre fácil, entre o novo e o velho. Entre tradição e progresso, entre a estrutura e a mudança. Portanto, Saturno quer estruturação, Urano quer novidade, quer mudança, quer andar para a frente, quer fazer as coisas de maneira diferente. Encontrar novas maneiras, não é? Progressistas, digamos, de fazer as coisas. Há aqui uma dimensão criativa também no Urano. Nenhum deles está mais certo que o outro, não é? Embora Urano, de alguma forma, sendo um planeta mais longínquo, é o que também se coloca logo a seguir a Saturno, portanto, em termos psicológicos, também simbólicos, é uma, digamos assim, uma função que tem hierarquicamente um poder superior em relação a Saturno, é um alcance superior em relação a Saturno, mas obviamente que aqui não é dizer que, ok, vamos fazer Urano e vamos esquecer tudo o resto, não é? Porque isso não funciona assim. Portanto, enquanto não integramos o que está antes, também não conseguimos viver plenamente ou criativamente, positivamente, o que vem a seguir. E, portanto, tem que haver aqui um diálogo e tem que haver um entendimento entre uma coisa e outra. Portanto, claramente nós estamos a ver isso, não é? Estamos a ver que precisamos de uma coisa nova, um novo mundo, uma nova sociedade, uma nova forma de estar, mas ao mesmo tempo eu diria que nós também estamos a ser confrontados, porque temos sempre muito aquela coisa, a expectativa de que queremos as coisas diferentes, mas quando realmente é o momento de mudar, aí é que nós percebemos, bem, se calhar não quero bem assim tanta mudança, não é? Agora está toda a gente a querer voltar ao passado, não é? Voltar a fazer as mesmas coisas que fazia, como fazia, e a sentir uma certa dificuldade com a ideia de que realmente se calhar não vai ser assim, não pode ser assim, porque as mudanças de facto criam instabilidade, insegurança,
perda também, não é? Porque há uma coisa que está estruturada, há uma coisa que já fazemos muito bem, ou pelo menos já sabemos como é que funciona, e de repente agora ter que mudar, isso cria stress, é um desgaste de energia que temos que pôr, e não há certeza se vai ser melhor, não é? E portanto podemos nos entrincheirar muito no que era antes, no passado, e nós estamos a ver essas revisitações, não é? Do passado, umas assim um pouco mais extremas do que outras, não é? Isso por um lado, e depois por outro, uma perspectiva muito, às vezes, agressiva de inovação que nos assusta também, não é? E que é radical ao ponto de não querer regras, não querer limitações, não querer qualquer tipo de restrição, e não respeitar, digamos assim, também o que está para trás e a estruturação que é preciso manter, ou pelo menos reestruturar, não deitar o bebê com a água do banho, não é? Então fazer aqui um diálogo. Claro que alguns de nós são mais saturninos, outros são mais uranianos. Portanto, quem tem mais Saturno no mapa, ou Capricórnio, ou Aquário, de alguma forma, o Aquário aqui é um campo interessante, não é? Porque é o campo Aquário, tanto de Saturno como também de Urano. E depois Saturno está em Aquário. Portanto, isto é um novo velho, uma luta de novo velho, até subtil, aqui com algumas subtilezas. E algumas, até algumas inversões, digamos assim, não é? Porque Saturno está em Aquário, que é o signo da inovação, portanto, também de alguma maneira. Mas, portanto, podemos ver isso também no nosso mapa e perceber, pronto, o que é que nos cabe a nós também fazer em termos de equilíbrio. Não é? Se somos mais saturninos, também ter esta atenção de que, de facto, as coisas precisam de mudar, de abrirmos um pouco mais à mudança, embora isso possa causar stress ou incerteza, mas, enfim, é preciso avançar, as coisas não é no passado necessariamente que estão as respostas. Por outro lado, somos mais uranianos, também perceber que, de facto, não é só desbravar para a frente, não é? Temos de ter atenção às consequências que isso também gera. Temos que respeitar também aqueles e as visões, que no fundo vêm de trás, e porque a experiência, às vezes, é muito aquela coisa da adolescência, por exemplo, não é? Quando nós somos adolescentes, claramente vivemos isto. Achamos que sabemos mais do que os mais velhos, e que, porque somos mais novos, temos melhores ideias, mas não temos a percepção, porque não passamos pela experiência, de que se calhar aquilo que nos está a ser mostrado daquela maneira vem porque já se fez um caminho, já se fez aquilo, não é? Depois, quando estamos numa posição de sermos mais velhos e olhamos para os mais novos, dizemos, bem, ainda vais bater com a cabeça 1, 2, 3, 4 vezes, se calhar tem que acontecer para chegares a essa conclusão, não é? A experiência do Saturno, não é? Da maturidade, é muito importante que possamos respeitá-la também, integrá-la, não é? Portanto, é este diálogo que vai acontecer aqui no céu mais claramente, mais fortemente. Está a acontecer, mas irá mostrar-se. Vou aqui mostrar o mapa. Portanto, no dia 14 será exato. Mas, enfim, aqui está, não é? Saturno nesta quadratura. E depois temos ali a Lua a passar, portanto, até mesmo talvez nesse dia, em torno desse dia, o dia 13, 14, que isto até possa ter aqui alguma ativação muito concreta e muito visível, não é? Porque quando a Lua passa por estes pontos, revela qualquer coisa, não é? No fundo, serve como gatilho para a situação que já está montada desde já há algum tempo. Já tenho aqui algumas questões ou dúvidas.
Ok. Alguém que estava com dificuldade. A Maria José pergunta: estas sementes serão lançadas nos dias que se aproximam ao eclipse lua nova, dias antes e dias depois? Ok. Em relação à questão anterior, não é? Da lua nova. Sim, de alguma forma as sementes, podemos dizer que as sementes até vêm de trás, não é? Porque as sementes é aquilo que lançamos à terra ainda dentro do percurso anterior, porque a semente é a síntese do ciclo anterior. Aquilo que brota de novo, e portanto vamos criar a ação, não é, da semente já a revelar qualquer coisa, a criar qualquer coisa, que é de facto o início. E que podemos de alguma maneira moldar, não é? Aí há uma ação concreta a fazer. Isso acontece sim a partir do momento em que temos a lua nova. É a partir do momento da lua nova que essa energia começa a ser mais moldável, da mesma maneira que é quando começamos a olhar para a lua. Agora somos lá fora, não vemos lua nenhuma, não é? Ainda, penso eu. Acho que hoje não vai dar para ver ainda, a lua está muito, muito próxima do Sol. Mas depois vamos começar a ver um crescente, não é? Aquela lua muito fininha, assim uma coisa muito virginal, não é? Portanto, é o início. Até ela ficar cheia, grávida, não é? Portanto, aí sim a energia está, a forma está completa. Agora a forma está-se a fazer. Portanto, no início é quando realmente o barro está bom para moldar. À medida que a lua vai ficando cheia, vai sendo cada vez mais difícil moldar aquilo. E, portanto, se é para meter as mãos na massa, normalmente nesta parte aqui da quadratura, portanto, aqui, não é? Por exemplo, não é? Este sextil que aqui no dia 14 a lua começa a fazer ali ao Sol. Aqui, dia 15, portanto é realmente um momento até de ação e de começar realmente a pôr energia cá para fora. E depois, quando chegamos aqui à quadratura, lá para dia 17, aqui sim é quando temos que realmente pôr as coisas mais na forma, a informar mais para que elas continuem a expandir e a crescer, não é? Ao longo do ciclo até chegar à lua cheia. Sim, Joana, sim. Vai ser gravado, sim. Alguma questão que queiram colocar? Dúvida? Temos talvez mais 10 minutos só para terminar aqui a nossa reunião. Tenho aqui alguns dias só para anotar, como dias mais intensos ou outros mais fluidos, mas se tiver alguma questão ou alguma contribuição que queiram fazer, por favor, estejam à vontade. A Sónia pergunta: este ciclo lunar culmina em 14 de dezembro? Bem, o ciclo, não sei se percebi bem a questão, Sónia. O ciclo lunar, ele é de 28 em 28 dias, não é? Portanto, é um ciclo de lua nova em lua nova. O que acontece em dezembro, no próximo dezembro, novembro, dezembro, é que temos novos eclipses. Não sei se foi talvez uma confusão. Não, a lua nova de Gêmeos, ok. A lua nova de Gêmeos vai terminar quando tivermos a lua nova de Caranguejos. Portanto, daqui a 28, 27 dias, sensivelmente. Podemos avançar para aqui. Reparem, a lua vai aproximando-se aqui novamente do Sol e já vai apanhar o Sol aqui lá para o dia 9 de julho em Caranguejo. Portanto, aqui temos um novo ciclo lunar. Ok, a Joana pergunta como é que esta lua em Gêmeos afeta quem tem planetas, não é? Sol e Vênus em Gêmeos. Portanto,
todos temos a Lua vai progredindo, não é? Esta Lua nova vai acontecendo todos os meses em cada signo e, portanto, isto acontece connosco todos os anos. Portanto, quem tem o Sol, neste caso em Gêmeos, não é? O caso desta Lua nova que estamos agora ainda a viver, o Sol já está, a Lua já está aqui em Caranguejo, entretanto, mas ontem estava aqui realmente em Gêmeos. Isto acontece sempre quando o Sol está em Gêmeos, portanto é uma coisa anual, ok? O que acontece é que este aqui é especial por ser um eclipse, e aí não há sempre, todos os anos não há eclipse em Gêmeos, não é? Isso é que é especial neste ciclo, e portanto traz uma intensidade maior, vai puxar mais para estes temas de Gêmeos, portanto quem tem Gêmeos no mapa forte é convocado a fazer um papel nesta altura, não é? Porque coletivamente estamos a viver Gêmeos, não é? Que está tudo a focar-se muito na energia de Gêmeos. Quem tem Gêmeos no mapa é o que faz o melhor casting para aquele papel, portanto, de alguma maneira acaba por melhor ou pior, não é? Porque depois pode também ser uma ativação que nos traz ao de cima alguns padrões que precisamos transformar, portanto também é um bom momento, uma boa oportunidade de transformação. Ok. Massinha, desculpa, queria só Sim. dizer uma coisa que acho que Claro. é oportuna em relação ao comentário que estavas a fazer. É que esta fase em que estamos, que apanha o eclipse solar, é uma fase de Mercúrio retrógrado, e isso, do ponto de vista psicológico, também é uma pista que é dada a todos nós para que haja uma interiorização por parte de cada um em relação àquilo que está a viver, e a possibilidade de fazer uma revisão da maneira como está a entender as coisas, e muito possivelmente essa interiorização pode ser depois um bom material de partilha com os outros e diálogo, portanto uma interiorização que no fundo acaba por ser muito dinâmica. Então nós estamos todos neste momento, cada um com o seu tema um bocadinho confusos, e procuramos respostas fora de nós, não é? E o próprio eclipse nos incita, antes de continuarmos compulsivamente a perguntar fora de nós o que é que está a acontecer, a fazermos uma reflexão. E a partir dessa reflexão haverá uma pista dentro de nós, e a partir daí algo a falar com os outros, digo eu, é uma opinião também, mas baseada muito no tema que é proposto neste eclipse solar, porque também é interessante que depois Mercúrio vai virar direto no dia 22, portanto o movimento de Mercúrio vai acompanhar também a exteriorização do próprio ciclo de lunação, que começa com este eclipse. Então, quando chegarmos à lua cheia, isso também é consequente do Mercúrio virar direto, e já é a possibilidade de nós nos movimentarmos. Exato, exatamente. Patrícia, obrigado. Estava aqui a pôr exatamente esse momento, não é, do 22, 23, não é, quando o Mercúrio vira direto, então. 22, sim. E de facto esse era aquilo que faltava aqui também falar um pouco, não é, precisamente dessa virada do Mercúrio, porque aí as coisas vão de facto acelerar novamente, não é? Sim. E aí agora aquilo que está assim no limbo vai virar caos outra vez. Claro. Porque isto é como o comboio, não é? Embora Mercúrio em Gêmeos seja mais rápido, mas é uma perspectiva é um comboio, não é? Que vai naquela direção, e portanto temos que despender muita energia para travar o comboio e depois muita energia para mudar a direção. Depois ele embala, e portanto agora já estamos um pouco embalados no Mercúrio retrógrado, por isso é que não está a ser... Pronto, ainda continuamos a ver algumas coisas a acontecer, se calhar, que nos tiram dos eixos, e coisas um pouco a confundir e a ser difícil de
de combinar coisas, etc., mas já não da mesma maneira que aconteceu ali na mudança de direção. Aqui, perto do dia 20, quando o Mercúrio voltar outra vez a entrar nesta fase mais lenta e a ter que inverter a marcha, isto vai outra vez criar confusão. Portanto, agora estamos a rever, não é? Como a Patrícia muito bem disse, a rever coisas, a realinhar, a fazer um realinhamento de planos. É bom depois aqui que tenhamos de alguma forma já uma clareza, lá está para tal, ou para comunicar alguma coisa depois dessa reflexão interna, ou para avançar com projetos, porque aqui as coisas vão acelerar do ponto de vista também comunicacional, de planos, de coisas a acontecer à nossa volta, alguma abertura maior que nós já estávamos a ver antes do Mercúrio virar retrógrado, não é? Antes do Mercúrio virar retrógrado havia muito esta expectativa de uma abertura, de que as coisas iam avançar e que já estava tudo a andar muito de repente e rápido e pumba, no momento parece que voltámos a andar para trás ou a ficar na incerteza. E portanto aqui nesta fase final, até com também aquele fogo todo que depois vai vir, aqui o Marte entrou em Leão, depois é a vez da Vênus também entrar em Leão, portanto vai haver realmente mais energia intensa e direta, digamos assim, e as coisas vão mexer mais. E portanto pode ser ali um período também desafiante, sobretudo ao longo destes dias aqui em que há mudança de direção. Outra coisa também é que o Júpiter vai entrar em movimento retrógrado a partir do dia 20 de junho. Portanto, é o Mercúrio a virar direto e o Júpiter a virar retrógrado. Então, também, quando as coisas ganham um novo movimento, pode haver aquele impulso de renovação de esperança, aquele impulso que nós tivemos com a entrada de Júpiter em Peixe, também tem tendência a abrandar. E tudo isso, não é? Se constela, tudo isso se junta para nós também ficarmos com a sensação de que se não fizermos uma reflexão realmente profunda que nos tivesse dado alguma definição própria, podemos sentir-nos um pouco mais confusos, porque o Júpiter aí já não está tão exteriorizado, tão acessível como antes deste eclipse solar. Então há aqui, não é? Há sempre a astrologia ajuda-nos a perceber, não é, que o cosmos é uma ordem muito rigorosa e então tudo se constela nos momentos certos para nos pôr em transformação. Não é? Não há como escapar a isto. Mas esses movimentos complementares em que o Mercúrio se exterioriza e o Júpiter se interioriza também é um ponto interessante de observar, porque vai ao encontro também das proximidades da Lua cheia. Portanto, tem a ver com aquilo que nós poderemos depois reconhecer deste potencial do eclipse solar, destas sementes que tu estavas a falar. Sim, claramente. Não é? O Júpiter veio nesse pacote, não é? Como estavas a dizer ali quando entrou em Peixe, uma perspectiva muito expansiva, não é? De otimismo. O fluxo, não é? De fluxo, a pessoa começar outra vez a sentir fluxo. E agora é possível que, embora as coisas arranquem, se calhar já não estamos com aquele otimismo tão grande, já vamos com uma outra perspectiva também mais refletida, supostamente, ou com menos paciência, porque depois há isto. Também podemos perder um pouco a paciência para... Porque quando temos esperança, não é? Quando temos esperança, quando temos uma expectativa expansiva, aguentamos uma fase mais difícil ou um obstáculo. Quando de facto deixamos de ver a tal luz ao fundo do túnel, torna-se mais difícil. E portanto pode haver aqui realmente, como a Patrícia estava a dizer, também um momento mais tenso, até porque acontece precisamente aqui na altura do Saturno-Urano, em que talvez posições mais extremadas possam acontecer, não é? No sentido de, não, temos é que resolver isto já, porque eu não tenho mais paciência para aguentar agora
empurrar com a barriga para daqui mais duas ou 3 semanas, e obviamente falamos da pandemia, não é? E de todas essas consequências, é inevitável, não é? Estamos todos na expectativa de podemos voltar à nossa vida normal, entre aspas, sabendo que isso não vai ser assim tão fácil ou tão rápido, mas queremos ver as coisas a avançar. E então, quando de repente temos que recuar ou dar um passinho atrás, isso cada vez mais se torna difícil fazer qualquer recuo. E portanto, esse pode ser também o desafio aqui do junho, principalmente aqui da parte final do junho. A falta de paciência para aguentar ainda este barco. Não é? Ok, muito bem. Eu acho que falámos praticamente de tudo, só ver se há aqui alguma questão. Ok. A Catarina faz aqui uma pergunta. A quadratura entre Saturno e Urano também não permite que as coisas fluam tão rapidamente. Pois, lá está, porque depois vamos ficar muito naquele diálogo, não é? O diálogo entre qual é que é a melhor forma de... Porque uma perspectiva, a saída de Saturno é diferente da saída de Urano. Saturno quer reestruturar as coisas, quer regras, quer manter algum rigor nas situações, e Urano quer, estou farto disto, não é? Quer, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos desconstruir... por exemplo, a matriz de risco. Lembram-se agora há uns tempos estava-se a falar de se calhar temos que olhar para a matriz de risco que já serviu e agora se calhar temos que reformular isto. E de repente gerou-se ok, então antes tínhamos regras e agora temos que mudar novamente as regras e começa a haver este diálogo. Então afinal, se mudamos as regras constantemente, sempre que não gostamos das consequências, então desconstruímos de tal forma as coisas que depois não há estrutura, não há rigor, não há referência. E, portanto, esse diálogo vai fazer com que as coisas sejam mais difíceis, não é? Mas é por aí que também que vamos chegar a melhores soluções. Não vai ser muito pacífico, não é? Ok, muito bem. Vamos então concluir. Espero que tenha sido positivo para vós. Não sei se ainda tem alguma questão ou alguma coisa que queiram acrescentar ou dizer. Eu queria agradecer, porque quem está a começar também ficar com uma noção sobre a própria dinâmica, não é? De todos os elementos, acaba por nos suscitar ainda maior curiosidade, não é? E eu sou Gêmeos, portanto, Gêmeos interessam-se um bocadinho de tudo, no verdadeiro sentido da palavra e no bom sentido da palavra. Portanto, queria agradecer-te, para além do convite, toda esta experiência que todas, mesmo os meus colegas estiveram aqui a explicar-nos, de certeza que nos vai ajudar, não apenas nas decisões, mas também a interpretar. Por alguma razão, as cortes tinham magos, não era? Por alguma razão. Se calhar temos que pensar um bocadinho no passado outra vez, como tinhas dito, voltar ao passado para compreender melhor o presente e avançar noutra perspectiva, não é? Agora temos também por exemplo, agora temos as reuniões do Infarmed, não é? Portanto, são os cientistas, são os novos magos, não é? Portanto, e também existem os velhos magos, que é uma perspectiva simbólica e, portanto, também temos, não é? Continuamos a ter vivo essa necessidade de referência, de procurar, enfim, algum tipo de orientação. E obrigado também, Patrícia, por participares e por te rever aqui. Igualmente. Ainda bem que foi. Obrigada, Jorge. A Maria Lucrécia. Eu também achava que a astrologia devia, de facto, estar mais presente. Começar na escola, começar na maternidade a oferecer um cartãozinho com
aos pais logo a carta de nascimento, para os pais Pois. começarem a aprender astrologia. Isso é que seria uma revolução cultural que eu acho Sim, nas que escolas, é depois difícil. eu acho que é por aí o caminho, vai demorar muito tempo, não é? Pois, porque a astrologia é uma coisa, enfim, que não tem um lugar muito legitimado, não é, na nossa sociedade. E, portanto, enquanto também estiver assim mais ou menos nas franjas, é tolerada. Quando realmente também começa a ter uma voz mais forte, também começa a ter mais resistência. Portanto, enfim, pode ser que mais É uma cedo ou luta. mais tarde haja abertura. Espero que sim, não é? Pelo menos Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu sou acho que sim. otimista, apesar de tudo. Sim, espero também. Obrigada, Jorge, obrigada. Ok, obrigado então. Uma boa noite para todos e vemo-nos no próximo mês. Ou, entretanto, por aí. Ok? Até breve, tudo bom para vocês. Obrigada, Jorge. Um grande beijinho. Olha, estás na mesma. O tempo em ti não passa. Igual, há 20 anos. Ok, tu Até também, breve. Patrícia. Abraço grande e obrigada a todas. Obrigada a todos também. Obrigado.